Boa noite, meu nome é Poliana Souza e vou falar um pouco sobre Euclides e a sua participação na história da matemática. Bom, sua biografia. Não se sabe ao certo o seu local de nascimento, nem onde ele morreu, apenas que viveu durante o reinado de Ptolomeu Sóter, que foi durante o século III a.C. Acredita-se que tenha sido educado em Atenas, mas vivido e morrido em Alexandria, no Egito. Ali lecionava matemática na Escola Real de Alexandria, que na época foi recém-formada por Ptolomeu Sóter. Elementos de Euclides. A grande obra de Euclides, Elementos, com 13 volumes, constitui um dos mais notáveis compêndios de matemática de todos os tempos. Foi adotado como livro básico por gregos e romanos durante toda a Idade Média até o Renascimento. Euclides era conhecido como o pai da geometria. Embora os elementos contenham grande número de teoremas, já demonstrado nas obras de Tales, Pitágoras, Platão, coube a Euclides o mérito de apresentar uma sistematização, uma junção dos conhecimentos geométricos dos antigos com grande clareza e o encadeamento lógico dos teoremas. Ele preencheu as lacunas que estavam faltando nos teoremas já descobertos por Tales, pelo Pitágoras. Postulados das paralelas. Euclides demonstrou certo número de leis que serviram de base para a demonstração da verdade de todas as leis geométricas. Ao primeiro grupo de leis geométricas que tornou como premissas básicas dos raciocínios posteriores, Euclides denominou postulados. Os 5 postulados de Euclides são: primeiro, uma linha reta pode ser traçada de um para outro ponto qualquer. Segundo, qualquer segmento finito de reta pode ser prolongado indefinidamente para constituir uma reta. Terceiro, dados um ponto qualquer e uma distância qualquer, pode-se tratar um círculo de centro naquele ponto e raio igual à distância dada. Quarto, todos os ângulos retor são iguais entre si. Quinto, se uma reta cortar duas outras retas, de modo que a soma dos ângulos interiores de um mesmo lado seja menor que dois ângulos retos, as duas retas referidas, quando suficientemente prolongadas, se cruzarão do lado da primeira reta em que se acham os ângulos mencionados. Axiomas de Euclides. Ao grupo de leis demonstradas a partir dos postulados, Euclides chamou teoremas e proposições. Para construir seu sistema, ele recorreu ainda a princípios básicos que chamou de axiomas, os quais refere dos postulados pelo caráter mais gerais que revestem. São eles: primeiro, duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Segundo, se parcelas iguais forem adicionadas a quantidades iguais, os resultados são iguais. Terceiro, se parcelas iguais forem subtraídas de quantidades iguais, os resultados são iguais. Quarta, coisas que coincidem uma com a outra são iguais. Quinto, o todo é maior do que a parte. Além desses axiomas, Euclides também definiu outras 5 noções comuns para a aritmética e que posteriormente se estendeu para diversos outros conceitos na matemática, que são: primeiro, coisas que são iguais a uma coisa são também iguais entre si. Segundo, se iguais são somados com iguais, os totais são iguais. Terceiro, se iguais são subtraídos de iguais, os resultados são iguais. Quarto, coisas que coincidem com outra são iguais uma à outra. Quinto, o total é maior do que as partes. Essa foi uma pequena apresentação sobre Euclides e a sua participação diretamente na geometria da
geometria na matemática.